Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Joga Simples, um vídeo que eu não estava a pensar fazer, até porque no dia anterior, no dia de jogo da seleção portuguesa, acabei por fazer uma live stream naquela plataforma que vocês conhecem, e acabei em 2 horas por falar sobre o jogo, mas aproveito também para trazer aqui um conteúdo para o canal Joga Simples no YouTube, no momento em que me deixa profundamente desiludido o facto da nossa seleção portuguesa ontem ter perdido frente à Dinamarca, e optei por então fazer aqui um videozinho para falar sobre a seleção, e quero deixar aqui bem explícito que eu não sou mais do que ninguém, não sou a pessoa que entende futebol, apenas sou a pessoa que gosto de falar sobre futebol e gosto de opinar, principalmente aqui no meu canal, até porque fora dos meus canais é raríssimo eu falar sobre futebol. Seleção portuguesa perdeu na Copenhaga, frente à equipa da Dinamarca, e vamos nos concentrar naquilo que é a minha opinião sobre a equipa da seleção nacional. Não se esqueçam é de subscrever o canal, que é muito importante. Vocês andam a dormir na baliza, porque é importante subscrever o meu canal, dar aquele likezinho, e também na caixa de comentários, likezinho, e na caixa de comentários podem escrever as vossas opiniões e contra-argumentar aquilo que eu falo neste belo canal Joga Simples. Ora bem, meus amigos, a seleção para a Liga das Nações, primeira mão, foi em Copenhaga, frente à Dinamarca, e agora domingo vamos ter a segunda mão no estádio de Alvalade. Eu quero aqui traçar alguns pontos sobre aquilo que foi o jogo e também um enquadramento sobre aquilo que foi a seleção da Dinamarca. Portanto, a Dinamarca, naquilo que é a Liga das Nações, a Dinamarca fica em segundo lugar no grupo da Espanha. Portanto, a Dinamarca tem 8 pontos efetuados, teve 6 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Portanto, a Dinamarca, num grupo que teve a Sérvia e a Suíça, de 8 pontos para 16 pontos em relação à Espanha. E deixem-me também aqui cruzar alguns pontos, até porque ontem a França foi horrível, e a França defrontou a Croácia. Croácia, que teve no grupo de Portugal, segundo classificado com 8 pontos, de 8 para 14. Portanto, Portugal em primeiro, França em primeiro. A França perde com a Croácia, que ficou na segunda posição, e Portugal perde com a Dinamarca, que ficou aqui na segunda posição. Dar este enquadramento porque a teoria é uma coisa, a prática é outra, e por isso é que nós gostamos tanto de futebol, porque esta imprevisibilidade nos traz algo apetecível. Agora, quando é contra nós, a coisa dói, não é? Portanto, a França perder com a Croácia, ok, mas Portugal perder frente à Dinamarca dói, mói e deixa-nos realmente chateados com a situação. Nesta fase dos quartos de final, Portugal então perde com a Dinamarca em Copenhaga por 1-0, a Croácia vence a França por 2-0, a Croácia até falhou um penalti. A Itália perde em casa com a Alemanha por 2-1, e os Países Baixos empatou com a Espanha a 2 bolas. Olhando para este cenário, na teoria, a Espanha tem alguma possibilidade para passar porque joga em casa, a Alemanha vai jogar em casa, traz a vantagem também no jogo da Itália, a Alemanha também pode passar. Tenho muitas dúvidas sobre a França, até porque a França foi horrível na Croácia e agora vai jogar em casa, e vamos ver o que é que a França vai fazer com esta desvantagem 2-0. Em relação a Portugal, as minhas esperanças se mantêm naquilo que é a mudança de Roberto Martínez para o jogo domingo em Alvalade, porque Portugal vai entrar em campo a perder por 1-0. Antes de falar daquilo que é a minha opinião sobre o jogo da seleção, eu quero vos mostrar que, em termos estatísticas, é importante olhar para as estatísticas, na primeira parte, só na primeira parte, a Dinamarca teve 13 remates e Portugal teve 4. Portanto, só na primeira parte, em que Diogo Costa foi obrigado a 3 defesas, enquanto o Kasper Schmeichel apenas uma defesa. Portanto, 13 para 4, e só na segunda parte, só na segunda, 10 para 4, em que Diogo Costa tem aqui mais 4 defesas, Kasper Schmeichel apenas uma. Portanto, no total, a Dinamarca faz 23 remates para 8 apenas
da seleção portuguesa. 2 campos a observar, a falta de capacidade de rematar a baliza por parte da seleção portuguesa, momento com bola, e o segundo momento é a grande capacidade que a Dinamarca tem em rematar a nossa baliza, porque defensivamente também não estivemos bem. Pronto. Tirando estas estatísticas, eu creio que o próprio jogo, eu acho que na Copenhaga tivemos sorte em não estar a perder em vários momentos da partida, estarmos a perder por números maiores, até porque a Dinamarca falhou um penalti. Christian Eriksen falha o penalti para uma excelente defesa de Diogo Costa. E durante a primeira parte, a Dinamarca teve, na minha opinião, a mais-valia sobre o jogo, com bola. E depois, na segunda parte, os primeiros 15 minutos, a Dinamarca continuou a acelerar e a seleção, a partir do minuto 60, foi equilibrando a partida, mas durou 10, 15 minutos. A Dinamarca começou a ter outra vez o controle do jogo e Roberto Martínez, na minha opinião, esteve muito mal naquilo que foram as substituições, ou seja, para aquilo que a seleção estava a precisar, ele acabou por fazer substituições que não foram acrescentando aquilo que a seleção precisava. O primeiro ponto, que é o ponto mais grave, tá? Portanto, eu acho que há muitas opiniões na internet, porque tu tiras o Ronaldo e metes o Diogo Jota, ou metes o Gonçalo Ramos, tu tiras o Rafael Leão e podes pôr à esquerda o Pedro Neto e na direita o Bernardo Silva, tu tiras o Rafael Leão e podes pôr à esquerda o João Félix, tu tiras um dos 3 médios e podes pôr o Palhinha ou o Ruben Neves. E eu creio que essa discussão que se vive à volta da internet, na minha opinião, está totalmente errada, mas é só a minha opinião, porque a troca por troca não vai melhorar aquilo que é coletivamente a seleção, enquanto desporto coletivo. A troca por troca poderá melhorar pontos cirúrgicos naquilo que é o individual, mas depois os mesmos problemas se vão manter. Vocês podem pegar na vossa melhor seleção, a vossa melhor equipa, os vossos melhores jogadores, mas se continuarem com estes comportamentos, o problema vai estar lá. Tá? E isso é muito importante para ver, analisar e ter um olhar bastante clínico naquilo que é ou naquilo que faz a nossa seleção portuguesa. Acho que no jogo frente à Copenhaga nós tivemos jogadores de milhões para uma equipa de tostões. É praticamente isto, e o grande culpado de tudo aquilo que se passou é realmente Roberto Martínez. E vamos entrar nesse campo, o campo tático, o campo da organização, o campo da estratégia, que é realmente Roberto Martínez que tem que pensar o jogo e não são os adeptos que têm esse papel, até porque ele é que é o selecionador nacional. Ser selecionador não é a mesma coisa de ser treinador de um clube de futebol. Eu acredito que um selecionador é mais um orientador do que propriamente um treinador. Até porque o microciclo não tem essa consistência das equipas e acaba por receber jogadores de vários clubes em que têm todos comportamentos diferentes e colocar dentro de uma seleção e orientar o jogador e a equipa para aquilo que tu queres fazer. Roberto Martínez para mim foi o grande culpado, é o homem que faz a convocatória, é o homem que trabalha dentro de campo, é o homem que define a estratégia, é o homem que tem o seu modelo, é o homem que coloca os 11, é o homem que dá as palestras, fala no balneário, fala antes do jogo, no estágio no hotel, ao intervalo, depois do jogo, e mais importante do que isso, é o homem que faz a gestão da equipa durante a partida. Portanto, é a cabeça pensante da nossa seleção e que realmente falhou redondamente. Porquê? Porque eu acho que houve uma falta de preparação para o jogo frente à Dinamarca. Jogar contra a Dinamarca não é o mesmo que jogar contra a Alemanha ou a França. Ou jogar contra a Dinamarca não é exatamente a mesma coisa jogar frente à Croácia. Cada jogo tem a sua história, cada jogo tem a sua importância naquilo que é a sua estratégia para jogo. Roberto Martínez insiste numa linha de 5,
e eu vou percebendo o porquê, porque é defender a largura, mas depois perde muito à frente dessa linha de 5. Isto porque eu acho que esta falta de preparação fez sentir ontem no jogo da seleção portuguesa. Porquê? Porque houve uma discussão enorme sobre o meio-campo a 3, em que Vitinha teria que jogar com o João Neves, e eu concordo, mas os comportamentos acabaram por defraudar aquilo que é o jogo destes dois grandes jogadores. Portanto, a seleção continua a ter os mesmos comportamentos, que é saltar Pedro Neto para uma linha defensiva e defender a 5. Portanto, Roberto Martínez é um apaixonado desta linha de 5, o que vai claramente prejudicar a nossa seleção quando não tem bola. E estamos a falar de um momento sem bola. Repare que a Dinamarca tem Maeli na esquerda e tem Isaacson na direita, e aqui à largura, a tal linha de 5 até se percebe, mas acaba por prejudicar esta equipa. E acho que Roberto Martínez, na preparação para o jogo frente à Dinamarca, errou completamente, porque há um objetivo. Há um objetivo que é: eu quero ter bola, a minha seleção tem que ter bola. E como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, anular o adversário, conhecer muito bem o adversário, efetuar uma preparação para a estratégia, que é anular o teu adversário para que tu possas ter bola. E quando tu tens bola, esta seleção, meus amigos, ontem foi um desastre. Vamos para o primeiro momento. Defesa à largura com linha de 5, e aqui tudo muito bem. Lindstrom com BRF, o ponta de lança. Lindstrom, havia aqui uma dinâmica, porque iríamos tentar perceber o caminho onde o Christian Eriksen poderia pisar, e então trazer aqui alguma referência em termos defensivos. Só que há aqui um problema, que é: tu tens o Nordgaard, tens o Hjulmand e tens o Christian Eriksen. E aqui temos um problema. Porquê? Porque a Dinamarca coloca os 3 centrais, certo? E repara que a linha de 5 está formada, mas se Pedro Neto desce para a posição, alguém tem que fazer a ocupação deste espaço. E aqui realmente temos um grande problema. Porquê? Porque Cristiano Ronaldo vai se fixar na parte mais ofensiva, o Rafael Leão nem com uma corda agarrado à cinta, porque o jogador, quando desce, já chega tarde, mas não fecha o espaço central. Isto é tudo a ideia de Roberto Martínez. Quando a seleção não tem bola, há 2 jogadores, que é o Cristiano e o Rafael Leão, que têm pouca importância nos processos sem bola. E reparem que o meio-campo da seleção, tu tens 3 jogadores para 3 jogadores da seleção da Dinamarca. Mas o problema, há aqui um espaço a ser preenchido. É claro que a partir daqui, a bola, e isto claramente, a bola, se estiver em Vestgaard, o que é que pode acontecer com o Pedro Neto aqui, com o Lindstrom no arrastamento? O Maeli claramente que pode receber a bola. E aqui temos um problema. Quem é que sai na pressão? Pedro Neto não vai sair da pressão porque está numa linha de 5 e vai obrigar um dos médios a sair da pressão. Ora bem, se Bruno Fernandes sai na pressão, há um problema, porque eles têm aqui o Nordgaard e o Hjulmand para Vitinha e para João Neves. Repara, a Dinamarca coloca aqui 3 jogadores para Vitinha e João Neves. Portanto, se tu tens um médio que possa sair naquela zona, e se tu quiseres não tirar o Bruno Fernandes para fazer a ocupação neste espaço central, é Vitinha que vai ter que sair. E o problema mantém-se. Ou seja, Bruno Fernandes com João Neves, Eriksen, Nordgaard e Hjulmand. Se a seleção jogar à zona, o Vitinha pode sair na pressão, o João Neves encaixa no Eriksen, que é importante, que é o jogador vagabundo, só que depois tanto Nordgaard e Hjulmand fazem um 2 para 1. Ou seja, há sempre superioridade numérica por parte da Dinamarca. E eu creio que isto é uma falta de preparação para o jogo de Roberto Martínez. Se tu queres uma linha de 5, quem é o jogador que vai saltar nessa posição? Até porque tu podes saltar com o médio. Agora, é importante que se Vitinha salta no Maeli, ou se for Bruno Fernandes que salta no Maeli, era importante o Rafael Leão fechar dentro. E a seleção equilibra muito bem o setor contrário ao do Rafael Leão se tu saís nesse espaço. Mas o senhor Rafael Leão, por ordem do selecionador, acaba por ficar na sua zona e vai descendo consoante a linha da bola. E claro que tanto o Vitinha como o João Neves
acabam por ter um trabalho claramente desgastante e os próprios jogadores, os 2 jogadores, tiveram momentos de jogo que nem sabiam onde é que teriam que pisar terreno, porque parecia que a Dinamarca jogava com mais um. E isto faz parte de uma estratégia errada por parte de Roberto Martínez naquilo que foi a preparação para o jogo. Reparem que a transição defensiva da Dinamarca, eles encontravam sempre espaço no meio. Porquê? Porque conseguiam, através de 2 médios, e aqui dar os meus parabéns à seleção da Dinamarca, tanto Norgard como Hjulmand foram 2 médios muito importantes para oferecer essa superioridade numérica. Agora reparem, vocês querem trocar jogadores, vocês querem tirar um dos médios para pôr o Ruben Neves, vocês querem tirar o Rafael Leão para colocar o João Félix ou o Pedro Neto à esquerda, ou colocar o Bernardo na direita, ou tirares o Cristiano Ronaldo para colocares o Diogo Jota ou o próprio Gonçalo Ramos que ficou de fora. Tu queres fazer essas trocas quando aquilo que é o trabalho do selecionador apresenta um resultado tão negativo naquilo que deveria ser a este nível uma preparação cirúrgica? Se os problemas da seleção portuguesa no meio-campo eram bastante visíveis porque a seleção se desmontava nas saídas da pressão e claramente a Dinamarca teria superioridade numérica, se tu fores para o lado para o lado esquerdo da seleção, o caso também se complica. Também se complica, porque por muito que tu coloques aqui o meio campo a 3 na anulação de Eriksen, Hjulmand e Norgard, com Bruno Fernandes, Vitinha e João Neves, há um problema muito forte, que nós vimos a situação de Isaacson com Nuno Mendes, na situação de 1 para 1, foi de debradar aos céus. E quem defende tem que ter sempre superioridade numérica. Tu nunca podes deixar 1 para 1 em termos defensivos. O Rafael Leão saía muito tarde e faz com que Eriksen faça o movimento mais para este lado e haja depois um acompanhamento de Hjulmand. O que se passa aqui é que tu vais claramente atrair o João Neves para esta zona. Claramente, o João Neves vai ter que sair do seu espaço central para cobrir uma zona onde Rafael Leão deveria estar. E depois repara, 1, 2, Lindstrom para dentro com Biereth. E repara, mais uma vez o corredor central está desprotegido, até porque depois Vitinha é obrigado a recuar para Lindstrom, Bruno Fernandes acaba por ir bascular para o lado da bola e tu tens um Norgard que vai-te dar sempre superioridade numérica no corredor central. Portanto, aquilo que eu acho, meus amigos, e para que isto não fique tão longo o vídeo, aquilo que eu acho é que tudo aquilo que se passa à volta da seleção, eu acho que escolher o melhor jogador para a melhor posição acaba por ser algo que vai acrescentar individualmente ao papel de cada um. Mas neste desporto coletivo, se tu não tiveres uma preparação para aquilo que oferece a Dinamarca, tu acabas por sentir na pele aquilo que é o teu jogo sem bola. E a seleção ontem sentiu muito, até porque teve 20 e tal remates contra, e esta falta de preparação é gritante por parte de Roberto Martínez, que sublinho, ele é mais um orientador do que propriamente um treinador, porque Roberto Martínez não vai tentar explicar ao Cristiano Ronaldo como é que ele tem que ter os apoios para rematar a baliza, né? Portanto, há aqui indicações que faz com que, por exemplo, o Cristiano Ronaldo saia da sua posição, quando a seleção não ganha nada com isso, a não ser que o Cristiano saia da sua posição porque ele quer estar ligado ao jogo, né? Quer tocar na bola. E portanto, aquilo que a seleção fez com bola foi tão pior ou mau do que comparado com aquilo que a seleção não conseguiu fazer sem bola, porque com bola, meus amigos, cruzamentos para a área ao segundo poste, à procura de uma carambola ou que alguém finalize, acaba por ser bastante curto para esta seleção. Tu teres Vitinha e João Neves com Bruno Fernandes, se esta seleção não consegue ter bola, meus amigos, só há um culpado, chama-se Roberto Martínez.